surpreendentemente, foi bem mais fácil do que eu imaginava. Uhum. Eu imaginei que fosse mais difícil, porque eu venho do Brasil, assim, de dentro de uma denominação que foi por muito tempo muito fechada. Uhum. E eu imaginava que eu teria dificuldade de agregar crentes cristãos de outras convicções doutrinárias. Sim. Mas foi mais simples do que eu imaginei. Eu acho que as diferenças elas estão mais a nível de liderança do que a nível de povo, de pessoas. Uhum. As pessoas querem Jesus, elas querem seguir o caminho da fé, elas querem o evangelho simples, elas não querem aquelas complicações da estrutura religiosa ou eclesiástica que a gente tem. Mas por que você acha que é mais difícil para o líder fazer isso? Eu acho que é mais difícil por alguns motivos. Eu acredito que existem ainda um forte senso ou sentido de competição. Uhum. Então, eu acho que as lideranças se sentem ameaçadas em se aproximar umas das outras. Uhum. E isso faz com que, entre líderes, existam barreiras muito fortes que impedem essa unidade. Até hoje eu percebo isso. Alguns líderes eles não se aproximam de algumas denominações. Sim. Por alguma razão, não sei se é por medo de perderem ou por não serem confiantes no seu projeto. Por alguma razão eu sinto um pouco de dificuldade na unidade das lideranças. Eu não sinto com o povo, mas nas lideranças sim. Você vê que talvez essa dificuldade seja algo denominacional, cultural, ou é da pessoa essa dificuldade de conseguir ser mais aberto com, assim, nessa questão da união? Eu acho que é uma combinação desses três fatores. Eu acho que tem muito da denominação. Sim. Eu vejo que aconteceram mudanças positivas, históricas. Sim. Relembrando a minha história como parte de uma denominação que é muito centrada nela mesma, a Assembleia de Deus, eu vejo que hoje existe muita abertura para que haja interação entre diferentes denominações. Então, eu acho que aconteceram mudanças positivas nas lideranças ou na estrutura das lideranças denominacionais. Eu vejo que a partir ali da década de 80, sim, a gente começou a ver uma unidade maior entre as igrejas evangélicas tradicionais. Então, eu acho que tem essa questão a dificuldade da liderança de lidar com diferentes grupos. sim. E existem as questões pessoais. Porque alguns cristãos, alguns crentes, eles são mais presos à denominação do que ao evangelho, do que a Cristo. Sim. São muito presos aos seus dogmas, às suas tradições, aos seus preceitos, à sua denominação. Isso faz com que fique difícil essa aproximação com outros grupos. Inclusive, alguns grupos, eles ensinam até os seus seguidores a não se mesclarem, não se unirem. Sim. O que é extremamente negativo. E, a longo prazo, qual seria o detrimento disso? Onde que a gente perde por, às vezes, defender mais a nossa denominação do que, às vezes, uma doutrina de Cristo mesmo, né? Onde você acha que essas diferenças nos feririam mais ao longo prazo? Eu acho que os prejuízos são enormes. Primeiro porque, na minha percepção, Cristo veio trazer uma mensagem de unificação, de unidade. Não é? O Evangelho ele nos convida para a unidade. Foi a oração dele, né? Foi a oração, que eles sejam um. Foi o que Jesus disse, declarou e orou e intercedeu por nós para que isso acontecesse. Então, eu acho que é negativo o que isso produz. Não produz absolutamente nada de positivo essa briga denominacional. Mas eu acredito que nós estamos ainda bem distantes do ideal. Eu penso, inclusive, que nós nunca vamos alcançar esse ideal nessa vida, mas que Deus está trabalhando nos corações, isoladamente. Você vê, principalmente hoje, com as mídias sociais, sim, ao mesmo tempo que existe um esforço para a unidade, existe também um trabalho intenso para desunir os grupos. Sim, é uma polarização, né? Ou você vai demais para um lado ou você vai demais para o outro. Exatamente, é exatamente isso. Mas, assim, você acha que é mais uma questão de... Como é que eu posso dizer essa pergunta? Você vê que talvez é mais uma questão de
talvez, e eu sei que o senhor vai ter entender de onde eu estou perguntando isso, mas você às vezes acha que é por falta de informação do líder, de talvez não entender a longo prazo os benefícios, talvez uma certa uma imaturidade ou falta de maturidade, né, nessa área, ou falta de informação quanto a isso, ou você acha que é mais insegurança mesmo? Tem muito de insegurança, mas eu acredito que a questão ela é mais profunda do que uma simples insegurança pessoal. Eu acho que tem uma estrutura denominacional que atrapalha e que trabalha pela diferenciação ou pela separação dos grupos cristãos. Né? Eu acho que é um esforço que a gente está fazendo. Eu vejo, por exemplo, que as reuniões de pastores, hoje nós temos um grupo grande de igrejas na cidade, aqui na nossa região. Sim, temos sim. Eu não sei quantas, mas é um bom grupo. Mas para qualquer tipo de reunião, trazendo a liderança, é complicado. Né? Sim. Eu tenho visto isso. Quando eu estava pastoreando lá na Faith Church, eu experimentei muito isso. Não que me tratavam de diferente, que não era isso, mas realmente parece que existe uma barreira muito grande para líderes se reunirem e estarem trabalhando juntos. Muito grande, muito grande. É um esforço e quando se fala de lideranças, ainda é mais fácil do que unir o povo. Porque muitas vezes as lideranças elas aceitam até a unidade ministerial, mas elas têm medo da unidade do povo em geral, dos crentes, dos cristãos. Sim. Então, quando você promove alguma coisa que seja que tenha por objetivo unir todas as igrejas, a gente tem uma certa resistência. Sim. Não é fácil. Não é fácil não. O senhor, com toda a experiência que o senhor já tem de ministério, o senhor faria alguma coisa diferente hoje que talvez no começo você faria? Assim, quando você começou, né, a questão de mentalidade, tem alguma coisa que o senhor faria diferente hoje? Se você tivesse a oportunidade de começar um ministério novo? Muita coisa eu faria diferente. Muita coisa. Provavelmente tudo. Eu sei que a gente anda segundo Deus permite e a gente toma decisões segundo o nosso conhecimento, a nossa realidade naquele determinado momento. Sim. É claro que com o tempo a gente vai amadurecendo e você vai descobrindo a importância do relacionamento. Sim. Hoje eu faço parte de uma rede de igrejas que visa promover essa unidade, e o projeto todo é entendendo que nós somos um reino de amigos. Sim. E que nós pastores nos ajudamos mutuamente quando nos reunimos, que a comunhão, a koinonia entre pastores é extremamente importante. Então eu tenho trabalhado com esse grupo, não sei se você conhece, que é a Rede Inspire de Igrejas. Como é que é o nome? Rede Inspire de Igrejas. Inspire? Esse eu não conheço. É um ministério incrível, que foi idealizado. De fundação no Brasil ou aqui? Ele foi fundação no Brasil. Ele é idealizado por pastor Carlito Paz, que é pastor da igreja... Conheço o Carlito Paz. De São José dos Campos, a igreja batista, igreja da cidade. Sim. E ele tem uma visão incrível, é um cara extraordinário. E ele criou essa rede, é uma rede que não tem por objetivo em se introduzir nas questões doutrinárias da igreja, ela não se mete na questão denominacional, simplesmente prover recursos e ambientes de mesa para que os pastores se reúnam e possam conversar, dialogar, construir amizades, construir também um ambiente de prestação de contas. Sim, o americano faz isso muito. Tem muitas redes americanas que funcionam exatamente debaixo desse entendimento, né, de que pastores precisam ter um ambiente para poder conversar, para poder, em parte, nem se tratar, mas acaba virando tratamento, né? É um tratamento. E você como pastor, como líder, você sabe como é complicado. É complicado essa questão de você encontrar com quem se abrir. Pastores são muito isolados, a gente se sente muito sozinho, todos nós. Sim. Porque você não tem com quem compartilhar. E você não tem que ter muito cuidado com quem você compartilha suas questões, as suas questões pessoais, emocionais, etc. Porque você está lidando com pessoas que muitas vezes olham para o pastor como aquela pessoa perfeita, que não tem desafios, que não enfrenta problemas, que não tem situações dentro do lar que precisam de ajuda. E o pastor se sente isolado, ele não tem com quem conversar, não tem com quem falar. Então essas redes de apoio, eu acho que são super importantes, que você está lidando com pessoas que têm as mesmas obrigações
que tem situações semelhantes, que está liderando grupos, mas precisa conversar, precisa sentar, precisa se relacionar. Teve um momento em que o senhor quase desistiu do ministério, assim? Algumas vezes. Alguma que você pode compartilhar? Algumas vezes. Exatamente por essas questões, a questão da solidão. Sim, é por difícil. mais que eu sempre tive muitos pastores debaixo da minha orientação, do meu cuidado, mas mesmo assim faltava essa liberdade de se abrir. Eu acho que uma das coisas que eu deveria ter feito mais é ter feito mais amigos. É porque em inglês é o termo brother in arms, né? Que é o companheiro de guerra. Exatamente. É que ele entende tudo que você está passando porque ele está fazendo a mesma coisa. E às vezes é só poder falar com alguém que, em parte, não vai te julgar. É um ambiente leve, só para você poder realmente jogar tudo para fora e ter alguém que fala, cara, eu entendo. Entendo bem, vamos andar junto. Exato. E a gente precisa disso. Sim. Desde do Gênesis, né, ali da criação, do primeiro casal, que Deus mostra claramente que a solidão, andar sozinho, não é bom. Não é bom que o homem esteja só. Sim. 2 são mais fortes do que 1. Então esse ambiente de amizade, de relacionamento, eu acho que é extremamente importante. Eu senti falta disso. E algumas decisões que eu tomei foram exatamente por não ter com quem compartilhar. E talvez por minha função de ser o líder de um grupo de pastores, essa questão de prestar contas se torna mais complicada. Sim. Apesar de eu sempre tive a minha liderança no Brasil, até 10 anos atrás eu tinha o meu pai como meu mentor e como aquele a quem, por seu ministério, foi a igreja que me enviou, a quem eu prestava contas. Depois que o senhor tomou, eu fiquei meio perdido com respeito a alguém. Hoje eu tenho um grupo de pastores que estão, apesar de não terem a autoridade eclesiástica sobre a minha vida, porque não estão na mesma denominação, nem na mesma igreja, mas a quem eu presto contas, com quem eu converso, com quem eu posso me abrir nos momentos de dificuldade. Eu sei que o senhor falou algumas coisas, mas por que você acha ou quais seriam os pontos que você vê que é de maior dificuldade para o líder, para ele superar, para conseguir criar essas conexões? Porque é uma questão de vulnerabilidade, né? Você tem que se abrir, mostrar ferida e muitas vezes expressar uma certa confiança na pessoa que Exatamente. vai estar... A questão da confiança, ela é uma questão primordial. E não é fácil você chegar a esse nível de confiança. É uma construção. E eu acho que deve ser uma construção mesmo. Porque a gente não pode, por uma questão óbvia, a gente não pode abrir o coração para todo mundo. Sim. Quando a Bíblia diz que nós temos que confessar as nossas faltas uns para os outros para sermos sarados, é claro que a Bíblia não está dizendo que eu devo dizer, ou falar, ou me abrir com qualquer pessoa. Com qualquer pessoa, exato. Eu tenho que encontrar as pessoas certas e é um processo até que eu entenda que aquele indivíduo, aquela pessoa é digna da minha confiança e que ela vai ouvir minhas confissões, bem intencionada, vai ter critério, vai ter um alto sentido de confidência. Até chegar a esse ponto não é uma coisa fácil. E como a gente está num país estrangeiro, se torna mais difícil ainda. Eu, na minha experiência, com os meus envolvimentos com a igreja americana, porque eu fui pastor de uma igreja americana por 5 anos, co-pastor, né? Pastor. Eu não encontrei esse espaço.